Ótimo domingo para todos nós, muita paz, né? Muita saúde, harmonia. Chegaram mais 2 pessoas, vou esperar aqui enquanto isso. Hoje agradecer ao nosso palestrante, Max Lopes, vindo falar de um tema que acho que é trivial. Oi? Sim, que é trivial para todos nós, que é a missão dos espíritas, né? Então é um tema importante que nos guia, bom dia, que nos guia aqui na doutrina. Bom dia. Então a gente vai seguir com a prece inicial, depois a prece cantada, e ao final a gente sempre lembra, né, que ao final da palestra a gente tem o passe, e ao final do passe a gente retorna para cá, tá bom, pessoal? Então pedir para todo mundo ficar em vibração comigo, fechar os olhos, e nesse instante vamos elevar nossos pensamentos, agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, que ao longo dessa semana, essa semana ainda mais que especial, de muito trabalho, fez toda a parte da nossa limpeza do ambiente, para que pudéssemos estar aqui reunidos em harmonia, e nesse ambiente tão distinto do mundo lá fora, de muita paz, serenidade e de acolhimento. E que possamos, através das palavras que serão faladas hoje, aprender um pouco mais da doutrina, do que é ser espírita, e de nos tornarmos seres humanos cada vez melhores, para nós mesmos e para os outros à nossa volta. Possamos praticar o bem, a caridade, e sempre seguir em frente, encontrando nos obstáculos os propósitos de aprendizado. Que tenhamos uma semana abençoada e que possamos elevar os pensamentos nesse momento e nos conectar ao máximo com o que nos será passado. Que assim seja. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa de paz, de luz e de oração. Eu agradeço antes de mais nada a Deus por mais essa oportunidade de estar vindo divulgar a doutrina espírita. Sempre venho falar humildemente perante os trabalhadores da casa, os médiuns aqui presentes e também os espíritos de luz que orientam o trabalho da mesma. O tema que nós iremos abordar hoje, por sinal fiz ontem na União, é a missão dos espíritas. A maior caridade que nós podemos fazer pelo espiritismo é a sua própria divulgação.
Os verdadeiros adeptos do Espiritismo, eles são realmente os eleitos por Deus. Por isso, nós devemos sempre caminhar e pregar essa palavra bendita. E é chegada a hora de muitas vezes nós renunciarmos os nossos hábitos, os nossos trabalhos e ocupações fúteis na divulgação dessa palavra. Os bons espíritos estão sempre conosco nessa divulgação. E não importa as emboscadas ao longo do caminho, pois quem cai em armadilhas são lobos. Na verdade, homens que estão presos a inúmeros vícios, com os corações que estão repletos de impureza. Nós devemos nos armar dessa decisão sempre com coragem e lavrar a terra que Deus nos confiou. Mas entre os chamados do Espiritismo, porque muitos de nós se desviaram do caminho, pois a doutrina chama cada um de nós para a sua responsabilidade íntima, e assim muitos de nós apelam pelo conforto, pelo orgulho e muitas vezes pela fuga para não ter que restaurar o seu ser. O Espiritismo, bem compreendido e bem praticado, conduz forçadamente a essa passagem. O verdadeiro espírita, na verdade, ele é o verdadeiro cristão e ambos se contemplam, pois ambos são homogêneos. E o Espiritismo, ele tem a missão de facilitar e promove a prática moral de Jesus Cristo, possibilitando a nós uma fé sólida e esclarecida para aqueles que duvidam e outros que vacilam ao longo da jornada. Mas como então seria essa fé sólida que o Espiritismo nos propõe? Como Jesus disse, como a casa sobre a rocha. Quando os ventos sopraram, a tempestade caiu e os rios transbordaram. Essa casa, ela se manteve então em pé. Mas, no entanto, muitos daqueles que creem não compreendem a fundo as suas consequências. Ou, se compreendem, muitas vezes, não se aplicam a si mesmo. Uma parte se resulta no alcance moral e isso nos cobra uma perseverança constante. Mas o que seria então perante o Espiritismo isso que nós chamamos de alcance moral? Seria a conduta adequada seguindo os preceitos moral de Jesus Cristo, que muitas vezes nós falseamos no nosso cotidiano quando praticamos. Mas há uma frase muito interessante nesses deslizes ao longo do caminho. Tudo o que for fazer e não puder contar, não faça. Se há motivos para não contar, há motivos também para não fazer. Por qual motivo muitas pessoas não compreendem ou, acima de tudo, não praticam os preceitos da doutrina espírita? Seria realmente a sua falta de precisão? Não, pois ela é clara, ela é límpida e não possui alegorias que dificultem então o seu entendimento, a sua compreensão. A sua própria essência, a sua limpidez, a clareza, o que a faz poderosa, pois atinge a nossa consciência e inteligência diretamente. Por isso, nada possui de mistérios e também obscuridades. No Evangelho do Espiritismo, no final, há uma nota explicativa que nos dá uma orientação e descreve o estudo da doutrina espírita e que o mesmo nos proporciona. São 5 tópicos. O primeiro, todos são espíritos e seres humanos imortais, criados por Deus em igualdades condições de evolução espiritual, sujeitos às mesmas leis do progresso, que levam gradativamente a todos nós à perfeição espiritual. O progresso nosso ocorre através de sucessivas experiências que nós chamamos então de reencarnação, vivenciando todo dia através do nosso convívio social. A única forma então do espírito acumular aprendizado e também contribuir para o seu desenvolvimento.
No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual. E isso é chamado do período, então, de erraticidade. Mas, no entanto, mesmo estando no plano espiritual, ele tem a possibilidade de comunicar com os homens aqui na Terra, através dos nossos irmãos, que nós chamamos de médiuns, que são árvores que dão bons frutos salutares espirituais. E o progresso obedece às leis ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia moral e também a nossa referência para todos os homens que desejam desenvolver-se voluntariamente. Mas é preciso, então, uma inteligência incomum para compreender o Espiritismo? Não, pois nós sabemos que todas as faixas etárias e intelectuais conseguem entendê-lo com exatidão. Uma parte depende da observação, outro da sensibilidade, da maturidade, do senso moral, independente do grau de instrução. O próprio Evangelho, na sua capa, ele já nos ensina: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Mas por que muitas vezes a vida terrestre, então, impossibilita as pessoas de vislumbrar aquilo que nós chamamos de plano espiritual, da vida após a vida aqui na Terra, no porvir dessa vida terrestre, que nós sabemos que é um mundo de expiação e provas. Muitas vezes, a vida terrestre, ela impossibilita essa visão do plano espiritual. Mas Jesus já havia nos orientado: são cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos cairão numa cova. Isso ocorre porque muitos de nós estamos aqui na Terra ainda apegados bruscamente à matéria. Mas se a riqueza fosse realmente o sentido da vida, fosse a finalidade da vida, quem possuía excessos de bens materiais não morreria, não desencarnaria. Mas, muito pelo contrário, partem com as mãos vazias e nada levam daqui, a não ser o desenvolvimento moral, espiritual e o intelectual. Essas pessoas que estão apegadas ao materialismo, ela tem a sua visão conturbada, como se tivesse um nevoeiro que obscurece os seus olhos e assim só conseguem vislumbrar a vida terrestre, o que impossibilita então essa visão do plano espiritual. Mas no Evangelho do Espiritismo, ele já nos dá a seguinte orientação: com efeito, a vida espiritual é a verdadeira vida, pois é a vida normal do nosso espírito. A nossa existência terrena, nós sabemos que é extremamente transitória e passageira. Um tipo de morte se comparada ao esplendor da vida espiritual. O corpo nosso é apenas uma veste grosseira, do qual um dia ficaremos felizes de se libertar da gleba terrena e desse cativeiro mundano. Mas, por qual motivo um grande número de pessoas, como citado anteriormente, não conseguem vislumbrar o plano espiritual? Como afirmei, estão presas às distrações terrenas e às paixões mundanas. Por isso não rompem com seus maus hábitos, com seus vícios, a ostentação obsoleta, como nós vimos há pouco tempo na festa do carnaval, nada contra essa festa, mas a sexualidade exacerbada, a ambição, o orgulho, a cobiça, que são os males da terra. E é por isso que Jesus afirmou: na vida não vale tanto o que se tem, nem tanto importa quem somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, o que fizermos de nós. Para os espíritas que estão no início da jornada de aperfeiçoamento, muitas vezes a crença no espiritismo é apenas um fato que não modifica as suas tendências. O próprio Allan Kardec já dizia: há 3 tipos de espíritas: aqueles que começam a conhecer a doutrina, começam a se encantar, mas não sabem ainda a responsabilidade que ela irá trazer. O segundo grupo é aquele que começa a compreender,
começa a estudar, são chamados para a responsabilidade e começam a avançar espiritualmente. E o terceiro grupo é aqueles que estudam, compreendem, colocam em prática os preceitos morais de Cristo através da caridade, do amor ao próximo e também da benevolência. Por isso, nós devemos sempre viver conscientemente, refletindo de forma crítica a respeito das nossas condutas, evitando então de deixar distrações ao longo da nossa jornada. Mas quando nós devemos vigiar essas distrações? Constantemente. Muitos acreditam que elas vêm e passam, controla-se uma vez e pronto. Mas cada um de nós deve saber o seu nível de aperfeiçoamento espiritual, moral e intelectual, para ter um parâmetro de quando deve vigiar as suas tentações. Uns vigiarão por segundos, outros por minutos, outros por dias, e outros então terão tempo maior, porque já realizaram, através de um grande espaço, e a evolução do seu ser espiritual, pelas suas grandes realizações a respeito da sua própria conduta. E ontem, que engraçado, eu fui fazer a palestra na União, eu estava muito tenso, com problemas pessoais, eu entrei de lá, parecia que eu tinha saído zerado. Mas depois de certo tempo que eu saí para o mundo novamente, deu 2 horas e pouco, já voltou toda aquela tensão. E eu pensei comigo, nossa, se eu pudesse, eu dormia dentro do centro, porque a benevolência que ele traz para nós, ele é indescritível. Pena que é passageiro, né? E é por isso que o nosso irmão Chico Xavier dizia, orai, vigiai e não dar brecha, porque senão eles fazem a festa. Quem faz a festa? Os espíritos obsessores que vêm nos tentar a desviar do caminho reto. E a espiritualidade superior sempre nos orientou, isso está presente no Evangelho, e é um tapa de luva de pelica, porque faz a seguinte afirmação: a cada desvio de conduta é como você contraísse uma nova dívida conosco. E olha como isso é pesado. Mas sempre há tempo de buscar o nosso aperfeiçoamento. Jesus já havia orientado, pede e o céu te ajudará. Assim, esses espíritas tidos como imperfeitos, pois estão no início da jornada, eles só veem um raio de luz da doutrina e assim se contentam com isso, pois ainda são insuficientes para vencer suas más tendências. Apegam-se aos maus gostos e mudar então é uma coisa monótona, é difícil, e dão lugar à força de vontade, ao comodismo e à conformidade. Mas Jesus já havia nos orientado, insensatos são aqueles que fizeram em relação ao seu exterior, mas não fizeram nada em relação ao seu interior. Do ponto de vista das palavras de Jesus, elas significam, pede luz para iluminar a sua estrada, e lhe será dada. E ele afirmou, eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais ficará na escuridão, e terá então a luz da vida. E ele disse também, pede forças para resistir ao mal, e terás. Pede assistência aos bons espíritos, e eles irão lhe servir de guia. Pede bons conselhos a eles, e nunca serão recusados. Bate à porta, e lhe será aberta. Mas muitas vezes não basta bater na porta, nós temos também que abrir essas oportunidades. E nós devemos sempre pedir com fé e confiança, apresentar-se sempre com humildade e não com arrogância. Caso contrário, nós seremos abandonados às nossas próprias forças e o nosso orgulho será sinônimo das nossas quedas. Por qual motivo? Porque muitas pessoas se consideram superior aos preceitos de Deus e também que a doutrina nos traz. Muitos conhecem o Espiritismo e abandonam o caminho, afastam-se da crença, pois recuam-se às obrigações e não são capazes de reformar a si mesmos. Por isso, não guardam as suas simpatias para Deus,
mas para as pessoas que compartilham as mesmas tendências e se comprazem nesses erros. Além disso, consideram-se superiores aos ensinamentos da doutrina e confiam mais nos seus instintos carnais do que na doutrina em si. Mas Jesus orientava sempre: quem tiver olhos que veja, quem tiver ouvidos que ouça, pois somente a minha verdade vos libertará. Mas por qual motivo nós devemos rever as nossas condutas? Porque paz é uma coisa legal? Pois se mantemos as más tendências, é um sinal que estamos distantes de Deus e há muito o que fazer. Se estamos plenamente satisfeitos com Deus, nós temos vida plena e o resto, eu vos garanto, é meio termo. Todavia, aqueles que iniciaram dando o primeiro passo dentro da doutrina, o segundo será muito mais fácil em outra existência, pois já adentraram então nos caminhos de Deus. Deus, meus irmãos, Ele abre os braços para todos os seus filhos e para dar todos os benefícios a todos os que se propõem a Ele. Que tesouros são esses? Quando nós vemos a vida dos espíritos superiores no plano espiritual, eles vivem num plano que não há matéria, não há cobiça, não há inveja, não há maldade. Só reina o bem, o amor e a caridade. E esse é o plano que Jesus nos oferece. Mas, primeiro, é preciso querer e se propor a isso. As crianças são os seres que mais se aproximam de Deus, pela sua própria sinceridade. Esses dias eu cheguei do trabalho, eu estava muito cansado, e eu deitei na cama, tomei banho, jantei, chegou 21h30, e meu filho deitou do meu lado. Falou: pai, posso fazer uma pergunta, né? É lógico, né? Pensei que era uma coisa simples. Falei assim: qual que é o sentido da vida, pai? Por que você trabalha tanto? Você corre tanto, a gente convive pouco, tanto desgaste, é muitas contas. Eu vejo o seu esforço, da minha mãe, e para que tudo isso? Depois a pessoa lá na frente morre. Falei: nossa, que pergunta latente de uma criança, né? Fiquei com aquilo. Falei: filho, a gente automaticamente, quando estamos trabalhando, a gente não está trabalhando só para nós, mas também para toda a humanidade, na verdade. E isso faz com que a gente aprimore espiritualmente, moralmente, intelectualmente, e esse é o objetivo, a gente crescer espiritualmente para que um dia a gente alavanque aquilo que a gente almeja, que é atingir esses planos espirituais. Ele sempre vai nas palestras comigo, mas nessa idade ele já começa, de certa forma, a articular um pensamento a respeito do nosso papel aqui na vida terrena, e nós sabemos que a Terra nada mais é para nós do que um grande educandário. E nós sabemos que as crianças são inocentes, mas sinceras, enquanto muitos adultos sabem onde deslizam, mas se fazem distantes de si mesmo, pois não querem mudar. E o verdadeiro espírito, ele já está num grau superior de adiantamento moral, e o espírito começa a sobressair a respeito da matéria. Mas vos pergunto, quem entre nós... Mas quem entre nós aqui, farei uma pergunta difícil, poderia afirmar nesse momento: eu estou preparado para desencarnar? É uma pergunta extremamente difícil. Nós achamos que estamos preparados, né? Mas nós estamos no processo de aperfeiçoamento constante. Esses dias, já vai fazer um mês, um amigo meu sofreu um infarto fulminante com 44 anos. Ele olhou para o filho e falou: nossa, caiu. E pode acontecer com qualquer um de nós. E aí? Será que ele estava realmente preparado para essa transição? Se desencarnar bruscamente perturba o espírito e a compreensão do fato que ocorreu. E assim, nós devemos sempre aprimorar, porque ninguém entre nós sabe o horário dessa partida. Mas nós sabemos que nós temos uma percepção melhor do futuro espiritual.
E é por isso que Jesus nos alertou: os prazeres e ilusões do mundo irão cobrar dos seres humanos um preço alto e doloroso. Para os espíritas, no processo de aperfeiçoamento, o estágio concluído, os princípios da doutrina passam a vibrar o coração. Em uma palavra, o verdadeiro espírita, ele é tocado no coração por aquilo que nós chamamos de uma fé inabalável, que é mais importante que todas as outras coisas ao seu redor. Allan Kardec já havia nos orientado: os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos de sua coragem ou também de sua fraqueza. Um é como um músico que se comove com acordes magníficos, enquanto o outro, que está no processo de aperfeiçoamento, ele já se contenta com meros sons. Reconhece o verdadeiro espírita por sua formação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas inclinações. Por isso, muitos não compreendem que existe melhor que é aquilo que possuir Deus no coração. Muitos sabem ou fingem não saber, mas a verdade nós sabemos que prevalece. Tem uma frase muito interessante: a verdade caminha lentamente, mas ela sempre chega ao seu destino. Muitas vezes esse despertar é tardio e o ser humano tende a valorizar aquilo que já perdeu. No caso do Espiritismo, o tempo de aperfeiçoamento. E Chico Xavier já havia orientado: a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Enquanto o espírita, entre aspas, incompleto, iniciante, ele vê um horizonte limitado, o verdadeiro espírita vê além da vida terrena e compreende que há algo melhor. Faz esforços, então, para desapegar desses limites e irá conseguir, se tiver vontade firme, pois compreende que a verdadeira vida não está na terra, mas no plano espiritual. Allan Kardec, quando ele passa a divulgar a doutrina espírita, ele faz uma caravana pela Europa divulgando o espiritismo. E em um discurso de Lyon, ele descreve a conduta do espírita pelas entraves que ele tem na divulgação dessa obra. Ele fala o seguinte: aos que caminham sempre em frente, não se inquietando com as pedras que lhe atiram, colocando então os interesses espíritas em frente dos seus interesses pessoais. Seu mérito é bem maior, pois trabalham em solo ingrato, vivem no meio refratário, e o espírita então não espera dessa vida nem a fortuna, nem a riqueza, nem as glórias, nem as honrarias. Assim continuemos nessa labuta incessante. Estamos no início da caminhada, mas há muito por fazer nesse percurso em relação à divulgação. Todos nós, indiscutivelmente, nós sabemos que temos que mudar algo, mas cabe a cada um de nós saber o que deve ser a mudança a respeito de si próprio. Tomemos sempre como exemplo Jesus, que nem no martírio da cruz ele exprimiu uma reclamação. Mas muitas vezes as pessoas fazem dos pequenos os problemas os maiores. E assim nós devemos lutar constantemente com os nossos estados inferiores. Nos empenhar para praticar as condutas adequadas que aprimoram o nosso ser, também rumo ao homem de bem, ao bom espírita, e essa é uma das missões, dos espíritas, numa vida pautada de amor, caridade, respeito e benevolência. Toda a ideia espiritualista, ela é baseada em Deus, nos espíritos e na vida futura. Por isso, a doutrina espírita, ela quer que os homens se ocupem serenamente da vida espiritual, que na verdade é a vida normal do espírito. É aquela que contempla na realidade os nossos destinos. Dando provas assim, o Espiritismo, ele afirma a respeito dessa vida espiritual, que ela existe, e ensina aos homens que as coisas desse mundo têm, então, importância relativa. E assim nós temos força,
coragem, maior determinação para sofrer, às vezes, com paciência e resignação as vicissitudes dessa experiência passageira. Ensinando também que pela morte nós não deixamos para sempre esse mundo e que podemos retornar se nós não tivermos feitos, então, novos progressos para a nossa ascensão espiritual, que nos conduzirá, então, a esses planos espirituais superiores. Se voltarmos aqui, através daquilo que nós chamamos de reencarnação, é para completarmos a nossa educação moral e intelectual que os trabalhos da terra nos dão proveito, melhorando então a nossa situação futura para aqueles que se empenham e realizam. Esse progresso de regeneração ele é fantástico, porque ele dá sentido no passado, no presente e também no futuro dos homens, que trabalharão ardentemente para aperfeiçoar e multiplicar a felicidade aqui na Terra, que nós sabemos que ela é transitória e passageira. Ela está ao alcance de todos os homens que reconhecem que não é por acaso que estão vivendo aqui na Terra. Se somos mantidos ainda nesse plano, é porque somos extremamente imperfeitos ainda. E que o futuro depende do nosso aprimoramento, trabalho e também daquilo que nós chamamos de vigílias constantes. Mas olha que interessante, na questão 911 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: não existem paixões, então, que a vontade se torna impotente de saná-las? E o Espírito da Verdade, então, responde a Allan Kardec: há muitas pessoas que dizem o seguinte: eu quero realmente mudar, mas estão, no fundo, satisfeitas que isso não aconteça. Quando aceitamos que não podemos mudar as paixões, é que o Espírito, então, se compraz na sua inferioridade. Aquele que passa a compreender a sua natureza espiritual, ele passa a vencer as suas más tendências, e vencê-las, então, é um triunfo do Espírito sobre a matéria. Espírita é aquele que aceita, acima de tudo, e põe em prática os preceitos da doutrina. E isso é uma luta constante, porque no nosso cotidiano nós somos provados constantemente. E esses dias, numa outra casa que eu frequento, palestra em várias casas, uma das cartas mediúnicas que caiu na mesa dos médiuns fazia a seguinte afirmação: uma das maiores provas que nós estamos vivendo no mundo contemporâneo é o convívio com o nosso próximo, que nos desafia cotidianamente. E isso é uma labuta. E o Espiritismo, nós proclamamos sempre a liberdade de consciência como direito natural. Reclama-se para si também todo o direito adquirido, mas nós também respeitamos toda a convicção sincera e pedimos reciprocidade. Mas, por outro lado, nós combatemos aquilo que nós chamamos de fé cega, que impõe aos homens abdicar, abrir mão da sua razão. Allan Kardec já havia dito: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão de frente. E não é à toa que o Espiritismo nasce no século da ciência. E é por isso que ela é uma doutrina religiosa, científica. Por quê? Porque através da mediunidade ele prova tudo aquilo que ele afirma. E nessa perspectiva, Allan Kardec queria fugir do dogmatismo. O Espiritismo, nós sabemos que ele não se impõe a ninguém. Se for aceito, é por livre convicção. Os divulgadores da doutrina expõem as suas palavras benditas e seus conhecimentos. E por outro lado, todos os centros, eles acolhem voluntariamente, de braços abertos, todos aqueles que passam a ser adeptos da doutrina. Nós não tentamos
remover qualquer convicção religiosa. Por isso, não se dirigimos também àqueles que já estão satisfeitos com sua fé, mas àqueles que não estão satisfeitos e que procuram melhores oportunidades, nós sempre estamos de braços abertos. Anteriormente, quando eu comecei na doutrina espírita, eu tinha uma visão prositilismo. O que na verdade é isso? Eu achava que o meu caminho era extremamente correto e que as outras pessoas seguiam caminhos tortuosos. E eu tentei, por muito tempo, convencer as pessoas a entrar nesse caminho. Ao contrário do que eu afirmei agora, estamos de braços abertos, liberdade, venha para nós, se você quiser. E isso é livre-arbítrio, E muitas vezes eu me decepcionava. Eu chegava a pensar, nossa, vou pôr uma caixa de som na Praça José Bonifácio, vou tentar convencer esse povo que esse é o caminho correto. Mas como também se decepciona ao longo do caminho, você acaba percebendo que não é essa a jornada correta, E sim, que os centros estão sempre de portas abertas. Esses dias até um dirigente do outro centro perguntou para minha esposa, quem que você está pondo o nome nas caixas de orações? Dei as pessoas que eu considero. Daí ele falou assim, mas eles estão doentes? Eu assim, não, mas por que você fez essa pergunta? Porque se eles não estão doentes, eles poderiam estar aqui. Então, eles que têm que orar por si próprios. Quantos lugares que eles vão que não são indevidos? Mas quanto tempo você tem para se dedicar a Deus? Então, eu achei bem interessante essa fala, Às vezes, nós vamos em inúmeros locais, mas não se propomos, então, a estar nesses locais benditos, Assim, nós vamos sempre lutar para imprimir essa ideia de ser um bom espírita a partir do momento que nós temos a missão de praticar o espiritismo e também divulgar essa obra, adotando uma conduta citada quando colocada em prática nessa explanação. Essa conduta, ela sempre aprimora o nosso ser, rumo, então, às esferas superiores. Pois, como afirmei, a terra para o homem é um grande educandário. Aproveitemos essa existência, porque nós já tivemos essa oportunidade de estarmos sendo esclarecidos pela doutrina. Nossa vida, ela é extremamente curta para inúmeras realizações. Daí a necessidade sempre da reencarnação para o nosso aprimoramento. Pois nós sabemos que futuramente o que não foi mudado nessa vida será mais árduo conseguir em outra. E a única coisa permanente em nós deve ser a mudança, mas a mudança para o bem, através do nosso aprimoramento. Todos os espíritos nós sabemos que são criados simples e ignorantes, mas, por outro lado, todos estão destinados à felicidade do Criador. Deus, nós sabemos que abre os seus braços, seu amor e suas portas das oportunidades a todos os seus filhos. Mas, como afirmei, nós devemos primeiro se propor a elas. Eu concluí a explanação ontem, na verdade é uma carta mediúnica que é um tapa de luva de pelica muito forte, E quando eu comentei essa carta ontem na União, muitos ficaram assim boquiaberto pelo próprio puxão de orelha que essa carta acaba trazendo. É a seguinte: um homem de 55 anos, espírita, ele sofreu um acidente e desencarnou, de repente. Então, ele viu nesse processo saindo do seu corpo e chegou num lugar escuro, tétrico, com energias negativas, extremamente feio. Assim que ele começou a caminhar para aquele vale sombrio, ele viu 3 espíritos vestidos de capa preta, caminhando então na sua direção. Assim que chegaram, o homem espírita perguntou a eles: que lugar é esse? Aqui é o que vocês espíritas chamam de umbral, disse um dos espíritos. O homem ficou chocado com aquela informação. Mal podia acreditar que estava no umbral.
Considerou que talvez ele estivesse ali para alguma atividade socorrista, para ajudar então aqueles espíritos sofredores. E o espírito negativo, que já tinha lido a sua mente e seus pensamentos, já respondeu a ele: não é isso o seu objetivo aqui. Você está aqui porque o umbral é a zona cósmica que mais guarda a sua sintonia e suas energias. E o espírito então afirmou: isso é impossível, disse o espírito em desespero. Não posso estar no umbral, deve haver algum erro aqui. Em primeiro lugar, eu sou espírita, faço parte dessa religião maravilhosa que é considerado o consolador prometido por Jesus. Realizo também em projetos sociais, dou doação e sopa aos pobres, ministro passe magnético 2 vezes por semana no centro para uma multidão de pessoas. Também ajudo financeiramente as instituições de caridade muito necessitadas, além de dar palestras nos centros para os iniciantes do Espiritismo, e eu afirmo definitivamente, há algo errado aqui. E o espírito, então, o espírito trevoso respondeu a ele: meu amigo, não há nada de errado, disse o espírito das sombras. Em seu tal estágio evolutivo, você tem que ficar aqui mesmo. É verdade que você é espírita e faz parte dessa doutrina consoladora, mas intimamente você julgava as pessoas de outras religiões inferiores por não serem espíritas. Sim, você realizava projetos sociais dando sopa aos pobres, mas em seus pensamentos você se sentia o máximo praticando a caridade e julgava que os pobres não eram tão evoluídos por amargarem a pobreza e viver na rua. E quando, na verdade, muitos deles eram mais puros e superiores espiritualmente que você. Sim, você ministrava o passe energético, mas você considerava que seu passe era mais poderoso que dos outros companheiros do centro e mais curador que os outros passistas. Sim, você ajudava financeiramente a instituição de caridade, mas dentro de ti, quando você dava dinheiro, no fundo você esperava algo em troca e sentia-se extremamente caridoso. E finalmente, você dava palestras aos iniciantes da doutrina, mas acreditava por isso ter mais conhecimento do que aqueles que estavam lhe ouvindo e colocava numa posição então de destaque e vaidade intelectual. Tudo isso, meu irmão, suscitando uma das maiores chagas da humanidade, o orgulho e sua vaidade pessoal. O homem então ficou impressionado com aquelas revelações daquele espírito. De fato, então, revendo as suas atitudes a fundo e essa perspectiva, intimamente, havia sempre nele um sentimento de superioridade, de orgulho em relação aos outros, diante de tudo o que havia feito. O espírito, então, olhou para dentro de si mesmo e começou, então, a se arrepender de tudo aquilo. E ele estava, então, reconhecendo o seu erro e passou a sentir-se mais humilde, depois de muito tempo, até porque o tempo da Terra é diferente do plano espiritual. Nesse momento, então, ele sentiu uma luz brilhando e começou a se elevar. Mas ao perceber que estava se elevando e deixando o umbral, ele avistou os espíritos que ainda estavam presos no umbral e na condição umbralina, e novamente veio aquela condição de orgulho e superioridade em relação aos espíritos que estavam lá. E após sentir esse orgulho, ele caiu novamente no umbral. A queda dessa vez foi brusca e dolorosa, e um dos espíritos trevosos chegou a ele e disse: você caiu novamente porque no momento que você se elevava, você começou a sentir superioridade em relação aos espíritos que aqui estavam, suscitando em você, mais uma vez, uma condição de orgulho e de vaidade. Além disso, a quem muito foi dado, muito será exigido.
E a quem muito for confiado, muito será pedido e cobrado. O homem ficou extremamente triste com tudo aquilo. Entrou dentro de si com toda a sinceridade e pensou: sim, é isso mesmo. Eu fui uma pessoa arrogante por ser espírita e por tudo que eu fazia. E isso neutralizou o mérito das minhas ações através do meu orgulho. Mas tudo bem, eu mereço ficar aqui no umbral. Vou ficar aqui mesmo. Quem sabe eu aprendo mais alguma coisa. Não me importa mais comigo e entrego minha vida a Deus, como disse Jesus. Que seja feita a vontade de Deus e não a minha. O homem caiu no chão e se entregou a chorar, pensando em Deus com toda a fé que possuía. Nesse momento, ele já não sentia mais aquele sentimento de autoimportância. Fechou seus olhos e deixou tudo fluir por um enorme tempo. Nesse momento, o corpo dele se tornou um corpo de luz. E sem nem perceber, ele começou então a se elevar novamente. Assim que chegou numa zona mais elevada, ele abriu os olhos e, para sua surpresa, havia se libertado do umbral. Depois de muito tempo, é claro. E dessa vez, ele nem percebeu que havia se libertado. Um dos espíritos trevosos estava esperando ele nesse plano de luz, tirou a capa preta e então ele viu uma luz maravilhosa brilhar. O espírita percebeu que não era um espírito negativo, mas um espírito de luz que estava ajudando ele desde o início. E o espírito disse: tua renúncia em relação a ti mesmo, no último momento, te salvou do umbral. Que tudo isso sirva de lição para você, meu filho. Toda essa experiência que você passou serve não só para os espíritas, mas para os membros de todas as religiões. E não se esqueça jamais o que disse Jesus: não saiba o que a tua mão esquerda, o que a direita faz. Portanto, a missão de ser espírita é uma tarefa extremamente árdua, mas que resplandece sempre o nosso ser rumo às esferas espirituais. Eu agradeço a paciência de me ouvirem e desejo um excelente domingo a todos. Obrigado, viu?